Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Vamos aqui para mais um dia, de meditação nas Escrituras Sagradas. Hoje é o dia 80 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre a Epístola de Tiago. Ainda estou me recuperando de uma gripe. Desde domingo passado para segunda, passando mal, mas vamos que vamos, Vai desculpando qualquer coisa aí, tá bom, meus irmãos? Mas é melhor gravar um vídeo gripado do que deixar de gravar, Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que tem tido paciência com a gente, Ouvido aí os nossos comentários, assistido às vezes pelo YouTube. Eu até gostaria de pedir aos irmãos do grupo para assistirem pelo YouTube, para aumentarem a visibilidade, e aí o YouTube ele vai passar esse vídeo para outras pessoas, que talvez as pessoas também que não estejam no nosso grupo possam se interessar, em assistir aqui as nossas, vamos dizer assim, nossos vídeos aulas, Vamos lá. A Epístola de Tiago, nós não vamos comentar capítulo por capítulo, mas vamos passar apenas aqui alguns comentários de ordem assim introdutórios, O autor. O Novo Testamento ele menciona pelo menos 3 homens chamados Tiago. Nós temos o Tiago, que é o filho de Zebedeu e irmão de João, lá em Marcos capítulo 1, versículo 19. Temos também o Tiago, que é um dos apóstolos, o filho de Alfeu, Mateus capítulo 10 e versículo 3. E temos o Tiago, que é o irmão de Jesus Cristo, o meio-irmão de Jesus Cristo, Mateus capítulo 13, versículo 55. É esse Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo, que escreveu esta epístola, chamada Epístola de Tiago. Tiago e os irmãos dele, os meio-irmãos de Jesus, eles eram descrentes, não acreditavam em Jesus como Cristo durante o ministério de Jesus. Isso a gente pode ver em Marcos capítulo 3, versículo 21, e João capítulo 7, os 10 primeiros versículos. Quando é que Tiago reconheceu Jesus como o Messias? Quando Jesus apareceu a ele já ressurreto. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 7. Nesse momento é que se deu a conversão de Tiago, conforme Paulo ensina a gente. Tiago estava com os crentes no cenáculo, lá de Atos, capítulo 1 e versículo 14. Tiago assumiu o lugar de Pedro na liderança da igreja de Jerusalém. A gente pode ver isso em Atos capítulo 12 e versículo 17, e também pelo fato dele ter dirigido o concílio de Jerusalém, lá de Atos 15, que trata a respeito da participação dos gentios na fé cristã. A gente já estudou isso em vídeos anteriores. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo reconhece a liderança de Tiago. Todavia, em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 até o 14, parece que Paulo faz uma certa crítica a Tiago, por Tiago ainda estar sofrendo muita influência judaica, ou, vamos dizer assim, legalista do ponto de vista do judaísmo. Atos, capítulo 21, versículo 17 até o 26, confirma o fato de que Tiago tinha uma inclinação para continuar seguindo a lei judaica. Então a gente percebe que Tiago teve um discernimento muito grande quando dirigiu aquele concílio, abrindo espaço para os missionários que atuaram junto aos gentios, principalmente ali Paulo e Barnabé, também ouviram Pedro e decidiram não colocar peso sobre os cristãos gentios. Então, mesmo Tiago tendo uma certa inclinação para
a lei judaica, né? Uma espécie de judaísmo cristão, mesmo assim ele teve muita sabedoria no processo de condução do Concílio de Jerusalém, conforme a gente já estudou anteriormente, que está relatado lá em Atos capítulo 15. A carta. A Epístola de Tiago apresenta de forma clara essa ênfase judaica. Tiago dirige a carta aos cristãos judeus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que estavam espalhados na dispersão. Veja também 1 de Pedro 1 e 1 e João 7,35. A dispersão compunha-se de judeus que deixaram a Palestina, mas mantinham contato com a terra natal e, quando possível, voltavam para as festas. Em Atos 2, repare que há multidões de judeus religiosos em Jerusalém que moravam e que eram de outras nações. Algumas dessas comunidades judaicas eram o resultado das diversas perseguições e deportações que Israel sofreu. Outras se formaram voluntariamente por motivos comerciais. Atos 11 e 19 informa que muitos cristãos judeus espalharam-se pelo mundo por causa da perseguição que sofriam em Jerusalém. Esses judeus se mantiveram em comunidades separadas e continuaram sua forma de vida nas terras estrangeiras. Tiago dirigiu essa carta aos judeus cristãos espalhados pelo Império Romano. É provável que, especificamente, eram aqueles que residiam na Síria. Essa carta de Tiago foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Percebemos de diversas formas a ênfase judaica dessa carta. Tiago, capítulo 2, versículo 2, a palavra usada para reunião, conforme está na NVI, Nova Versão Internacional, é usada para sinagoga. Ele menciona 2 vezes o nome de Cristo, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Todas as suas ilustrações são do Antigo Testamento ou da natureza. A carta apresenta fortes paralelos entre Tiago e o Sermão do Monte, a explicação espiritual de Cristo para a lei. Também há muitos paralelos entre os relatos de Tiago e de 1 de Pedro, que também foi escrito para os judeus da dispersão. Esses judeus cristãos eram crentes verdadeiros, porém mantinham as formas judaicas em suas comunidades. Eles tinham nascido de novo, capítulo 1, versículo 18 de Tiago, e esperavam a vinda do Senhor, capítulo 5, versículo 7. Nessa epístola não encontramos as doutrinas bem desenvolvidas sobre a igreja que temos nas cartas de Paulo. O templo ainda estava de pé e muitas sinagogas judias eram cristãs, e nem todos os crentes já tinham uma compreensão total de que havia apenas um corpo, a chamada Igreja de Jesus, o corpo de Cristo, composta por judeus e gentios convertidos a Cristo. O tema básico da carta. 2 temas permeiam a carta de Tiago: a perseguição de fora da congregação e os problemas internos. Tiago tenta encorajar os crentes que sofrem provações. Tiago também tenta ajudá-los a confessar e abandonar seus pecados, pois havia divisão e pecado na congregação. Um dos pensamentos-chave da carta é a perfeição ou a maturidade espiritual. Essas pessoas precisavam crescer no Senhor e as muitas provações por que passavam podiam ajudá-los a amadurecer se obedecessem a Deus. Tiago e Paulo. Não há conflito entre Tiago e Paulo em relação à justificação pela fé. Tiago não pode estar contradizendo Gálatas, pois nessa época essa carta sequer fora escrita. Paulo explica que o pecador é justificado pela fé, Romanos capítulo 3 e 4. Tiago afirma que a fé da pessoa está morta, a não ser que ela a prove pelas obras. Preste atenção muito no que eu vou dizer. Não somos salvos pelas obras, porém, a fé que salva
nos leva às boas obras. Tiago e Paulo, quando você une os dois discursos, você vai perceber que eles falam justamente a mesma coisa. Vou até repetir: não somos salvos pelas obras, porém a fé que salva nos leva para as boas obras. Paulo escreve a respeito de nossa posição diante de Deus. Tiago, sobre a nossa posição, ou seja, o nosso testemunho diante do mundo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.